do caderno Equilíbrio do portal UOL. Esse caderno Equilíbrio, ele traz questões para a gente cuidar da mente, para ter uma vida mais harmônica. E traz verdades, muitas verdades. Brigar com família gera culpa, mas às vezes cortar laços é necessário. E aí traz a história de uma pessoa que faz a gente refletir muito, 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 muito. Abre aspas. Na infância, recebi um apelido maldoso de um primo bem mais velho. Os anos passaram, mas ele continuou uma pessoa extremamente desagradável. Adoro a minha tia, mãe dele, mas não sou obrigado a forjar uma amizade que não me agrada. Romper esse laço foi uma medida necessária. Fecha aspas, diz o administrador de empresas Paulo Jorge, de 23 anos. E ele continua, hoje apenas nos cumprimentamos com educação, quando nos encontramos, o que felizmente é raro. As divergências são inevitáveis, fazem parte do curso natural da vida. Mas esse sentimento de ter pouco ou nada a ver com a família, além de gerar brigas, desavenças e estranhamentos, pode provocar uma sensação de culpa. Afinal, como rechaçar piadas grosseiras do pai ou as críticas passivo-agressivas da mãe, quando o que se prega é que devemos amar a família acima de tudo e aceitá-la do jeito que ela é? Eu falei num programa passado o quanto eu recebo em consultório. Ah, não, minto. Foi numa live no TikTok. O quanto eu recebo em consultório questões relativas a conflito entre filhos e os pais. Normalmente, quando é o pai ou a mãe que vem tratar de algo pela insatisfação, uma dor emocional, pela insatisfação que tem com o filho, chegam frustrados. Mas quando é o filho que vem tratar de conflitos que tem com os pais, mas vem cheio de culpa, como se não tivesse o direito de não se dar bem com a família que o maltrata, como se não tivesse o direito de querer se afastar de quem o maltrata tanto, que é a própria família. A matéria continua. A família, biológica ou não, é a primeira referência de relacionamento para qualquer ser humano. Por isso, quando a convivência não é tranquila, há um mix de emoções e sentimentos em jogo. Em casos muito extremos, em que há divergências de opiniões a respeito de religião e política, por exemplo, ou em que os parentes não aceitem a orientação sexual da pessoa e ainda a tratem com desrespeito e preconceito, é preciso refletir bem sobre a convivência. Eu dei apoio a uma entidade, Mães pela Diversidade, que me enviaram algumas pessoas vítimas da própria família que não aceitavam a questão relativa à orientação sexual da pessoa. E eu acho isso de uma crueldade, sabe? Esses Bolsonaro da vida que prefere ter filho bandido do que ter um filho gay, do que ter um filho ou não, mesmo sem orientação sexual definida. Isso é de uma monstruosidade. A família, que é quem tem que te acolher e te apoiar, só te marreta, só te ferra. Bom, abre aspas. Quando as interações não acontecem, torna-se complicado conviver e esse é um momento delicado. Mas cabe a cada família encontrar maneiras de lidar com elas positivamente.
Algo que pode ser alcançado em meio a tentativas, erros, acertos e, claro, com a colaboração de todos os envolvidos, diz Elaine, psicóloga especializada em avaliação psicológica e neuropsicológica da USP. No entanto, relacionamentos familiares tóxicos costumam causar sentimentos de isolamento ou solidão, baixa autoestima, culpa, vergonha, ansiedade e depressão. Em vez de se sentir pertencente a um grupo, a pessoa acumula mágoa e ressentimento. Abre aspas. Obviamente, não somos capazes de admirar pessoas que nos geram desconforto. Dessa forma, tenderemos a buscar a convivência mais próxima com aqueles com quem temos mais afinidade, ou seja, que têm gostos e condutas semelhantes aos nossos. Fecha aspas, diz a psicóloga. Eu falo muito, adoro repetir isso. E hoje não vai ser diferente. Goiaba não nasce em pé de laranja. Quando os pais reclamam dos filhos, quando idosos reclamam que estão abandonados pela família, começa a conversar. Puxa da boca da pessoa. Invariavelmente você vai ver que é alguém que não semeou afeto. É alguém que alimentou, é alguém que cuidou, é alguém que deu todo o amparo material, mas que normalmente não deu colo, não exercitou amor, ternura, afeto. E aí, para aquela família, colocar essa pessoa numa clínica é assisti-la muito bem. E é de fato, na grande maioria dos casos. Só que enfiam a pessoa lá. Sabe, a mãe que sai de casa cedinho e enfia a criança na creche, enfia a criança na escola em horário integral, enfia a criança na mão de empregada, enfia a criança na mão de terceiros e fica o dia inteiro trabalhando fora e final de semana tem que cuidar da casa, bababá, bababá, bababá. Qual que é a diferença dessa mãe, desse pai, para um familiar que coloca o seu parente idoso num asilo, numa clínica, e que não tem tempo para ir lá dar afeto? Eu não vejo diferença nenhuma. Eu não vejo diferença nenhuma. Então, como diz aqui a matéria, você se afastar... Peraí, gente, que tem um gato pegando o fio do meu fone de ouvido aqui, né, Lia? Tem um gato catando meu fio aqui. Bom, então, como diz a matéria, se você é maltratado em casa, ou ainda que não seja maltratado, se você percebe um vazio e não consegue lidar com isso naquele núcleo familiar, é melhor e mais saudável que você se afaste. E sem culpa. Sem culpa. Bom, na opinião de outro psicólogo, Dr. Marcelo, as diferenças e as animosidades com a família de origem costumam ficar evidentes depois que algumas pessoas constituem a própria família e têm filhos. Ao criar o seu próprio grupo familiar, que na verdade é criado a partir de dois grupos familiares de origens distintas, há um distanciamento natural que leva a enxergar certas dificuldades até então não percebidas. E aí, aproveitando essa questão de você criar sua própria família, é muito natural. Do mesmo jeito que a sua mãe e seu pai não tinham tempo para você e te enfiavam numa escola em horário integral, é muito natural que você não tenha tempo agora para os seus pais, afinal você tem que cuidar dos seus próprios filhos e os enfie numa instituição qualquer. Não é assim?
Além disso, continuou o psicólogo, o par costuma trazer outros modelos de família e outras visões sobre como seus membros podem se relacionar. Com a chegada dos filhos, é natural que os novos pais pensem em como foram educados e em como foi a convivência no grupo familiar de origem e comecem a refletir sobre como fazer diferente para não repetir erros ou situações que não gostavam quando crianças ou adolescentes. Quando consegue ver, estava bom. Porque o mais comum é que replique, né? Alguns conflitos são inevitáveis, mas muitos podem ser solucionados com um bom diálogo e respeito mútuo. Não é fácil desenvolver a habilidade de comunicação, mas trabalhar para isso produz recompensas imediatas e a longo prazo. Não há maneira certa ou errada de lidar com membros da família tóxicos. Algumas pessoas optam por interromper completamente o contato, enquanto outras tentam trabalhar com a situação, limitando o contato e tomando medidas para proteger seu bem-estar e saúde mental. Segundo Agostinho, quanto mais, que no caso é o psicólogo Marcelo Agostinho, quanto mais alguém tiver consciência de como a família funciona e de que na convivência será cobrado por algumas coisas que fez ou que deixou de fazer, mais preparado estará para lidar com isso. Abre aspas. Não acho que exista um padrão para estabelecer os moldes dessa convivência. Mas se a pessoa tem consciência de como é a própria família, poderá dosar o quanto aguenta e o quanto precisa de distanciamento entre um encontro e outro, para se desintoxicar da toxicidade. Sinceramente, quem dera todas as pessoas tivessem essa consciência de que é salutar, de que é saudável se afastar de familiares tóxicos, ao invés de insistir em conviver ali, apanhando, batendo, apanhando e batendo. Quem dera todas as pessoas tivessem essa consciência de que deixa eu me afastar para não matar, para não esgoelar, né? É importante frisar que romper laços, por mais libertador que seja, é sempre doloroso. E muitas vezes a última opção quando a convivência é hostil ou difícil. Porém, pode ser o preço necessário para se libertar de uma relação que seja desconfortável, desgastante e que causa sofrimento emocional significativo. Pensa com o Didri. Olha no meu olho aqui, olhando aqui na câmera, presta atenção. Amor, você vai precisar de terapia por conviver com aquela pessoa ordinária. Seja ela sua mãe, seu pai, um irmão, um tio, um primo, seja lá quem for. Então, meu amor, pula fora e faz a terapia, porque aí você sabe que o sofrimento vai ter fim. Ficar eternamente em terapia porque você não consegue romper laços com uma família, um membro da família tóxica, pelo amor de Deus. Aí é autoflagelo, né? Pula fora. Vai ter que pagar terapia do mesmo jeito, mas por um tempo mais curto, sacou? Bom, a matéria continua. Cortar o contato também não precisa ser uma decisão permanente, mas pode durar o tempo necessário para que haja um fortalecimento emocional e uma maior resiliência para lidar com possíveis enfrentamentos. Foi o que fez o dentista Vitor Rezende, de 31 anos, que passou 2 natais sem participar das festas familiares depois que uma tia o criticou abertamente sobre sua escolha de crença religiosa. Abre aspas. Durante esses 2 anos, admito que senti falta das comemorações que,
com exceção da presença dessa tia mais implicante, em geral são bem divertidas. Decidi voltar a participar e mudar minha atitude, levando qualquer comentário na esportiva ou simplesmente fingindo que não escutei, conta ele. Mas olha o quanto foi importante ele se afastar para aí retornar sabendo como lidar com aquilo. Como é importante a gente sair desse turbilhão, ver a situação de fora para saber lidar com ela. No ponto de vista do psicólogo Yuri, a atitude de Rezende foi producente. Abre aspas. Esperar que o parente tóxico mude para você mudar dificilmente vai acontecer. O caminho mais seguro é exercer sua tolerância e pensar na forma como reage e se expressa diante de críticas ou provocações. A partir dessa transformação, podem surgir novos resultados. A professora de inglês Luciana Almeida, 38 anos, também decidiu mudar a maneira como reagia às eternas cobranças da mãe em relação a quase tudo na sua vida. Da sua situação financeira a escolhas envolvendo filhos e obteve efeitos positivos. Abre aspas. De fato, eu sempre fui muito reativa e nós duas sempre batíamos de frente. Quando passei a responder os comentários da minha mãe com "Obrigada pelo conselho, vou pensar a respeito", ela reduziu a quantidade de implicâncias, diz a professora. É isso, gente. Tem um ditado, como é que fala? A gente não pode bater de frente com doido, né? Pois é, una-se a eles. Segundo a professora, hoje a relação com a mãe mudou. Abre aspas. É claro que ela ainda faz observações que não gosto, mas deixei de sofrer por conta disso. Afinal, sou eu quem faço as escolhas para a minha vida. Fecha aspas. Para o psicólogo Yuri, em muitos casos, as intenções dos familiares são boas, mas a execução não. Eles querem o melhor e dificilmente desejam machucar alguém. A questão é que nem sempre se expressam direito. É desse jeito. E você? Tem problemas com seus familiares? Minha mãe hoje me deu uma lascada. Falou, comprou um guarda-roupa lá, tá arrumando o quarto lá e falou, agora você pode vir morar aqui. Eu falei que não ia, ela falou, tô dando graças a Deus. Ô, gente, isso é coisa da mãe falar pra uma filha? Eu sofro muito, vocês estão entendendo por que eu sou assim? Opa, não saia sem deixar seu like nesse vídeo, confirme se você já está inscrito no canal e se ativou as notificações. Curta minha página no Facebook, facebook.com/AdriFernandesBH e me adicione no Instagram, @AdriFernandesBH. Obrigada!